Haviam-se passado algumas décadas, mas a rebelião negra, que libertou o Haiti do domínio francês, ainda repercutiu fundo no Brasil escravagista no século XIX. Ao passar dos séculos, os africanos, escravizados e libertos, se insurgiram contra as senzalas e a subordinação do trabalho à autoridade dos brancos. Assim como no Haiti, eles tomaram como referência as suas culturas africanas. Era um mosaico de línguas e tradições, que conferiram ao Brasil, às Américas e ao Caribe, uma verdadeira Torre de Babel. O território nacional por onde o racismo graçou teve diferentes caminhos e estratégias. O quilombo, como uma forma de sociabilidade alternativa ao mundo hegemonizado dos valores brancos. Essa tal denominação de negros rebeldes coube aos nagôs, mais especificamente aos malês do século XIX. Essas palavras, assim como baiano, se tornou sinônimo de rebeldia e insubordinação. A escravidão era o principal negócio de concentração de renda na província da Bahia no século XIX. Em 1813 a 1816, a economia escravagista expandiu, importando africanos para atender às plantações de monocultura. Era uma sociedade escravagista com grande concentração de renda. E essa distribuição era feita segundo a hierarquia racial. Sendo assim, os negros, de longe, eram a população mais explorada e espoliada. Dessa forma, a escravidão nada mais era do que um projeto de desenvolvimento concentrador de renda e desigualdades raciais. A sociedade escravagista, ela era baseada em conflitos e contradições. Ela não era só um capítulo à parte do desenvolvimento do capitalismo. Ela era a própria história do desenvolvimento da sociedade capitalista. Negar suas contradições, reduzindo-a a castas imutáveis, é incorrer no erro crasso. A sociedade escravagista ela não era, por assim dizer, tão simples, ao ponto de excluir as diferenças culturais, étnicas e de status. Algumas delas institucionalizadas e arbitradas por lei. Resgata-nos dessa cidade onde o povo é opressor. É o que estava escrito no amuleto malê de um dos rebeldes que tombou a luta. Era uma oração a Alá, pedindo que ele resgatasse seus filhos da triste sina de servirem como ensaio nas Américas, numa cidade onde o povo se alimentava de vidas negras e faziam dela a base da sua riqueza e opulência. Não se sabe se entre os designados opressores existiam só os brancos, ou existiam pardos e crioulos entre os colaboradores, mas, sem dúvida, com certeza,
Os malês se sentiam oprimidos. Eram amuletos com figuras cabalísticas, livretos, que faziam referência à proteção de Alá. Eles pediam para que a luta fosse um sucesso. Eram textos religiosos, mas com cunho altamente libertador. De uma comunidade distante, a milhares de quilômetros do seu continente de origem, sobre um regime de exploração, e que por parte da sociedade branca só havia desprezo pela sua cultura e pelo seu conhecimento. Batendo em janelas, tocando tambores, convocaram em línguas africanas os negros da insurreição. Era o chamado para a guerra. Os negros do bairro da Vitória desceram, atravessaram o forte de São Pedro para encontrar os outros combatentes que vinham das Mercês. Agora, o objetivo dos malês era a Cidade Baixa, a península de Itapajipe. Eles iam atravessar a Água de Meninos, mas com quartel e artilharia. Os negros empreenderam uma batalha aberta, corpo a corpo. Mas o quartel se mostrou ser um obstáculo intransponível. Eles foram derrotados pela posição vantajosa dos que atiravam de lá de dentro da guarnição. Muitos morreram, outros não tiveram opção. Muitos tentaram se salvar pelo mar, mas morreram afogados. Muitos foram capturados e mortos. Mas apesar das condições adversas, muitos conseguiram escapar. Falar de raça no Brasil é falar de classe. E as torturas que são cometidas até hoje, a turba de linchadores, apoiado pelo monopólio da comunicação, o encarceramento em massa, a política de genocídio da juventude negra, a criminalização das manifestações artísticas, como o funk, o rap, os paredões, o racismo religioso cometido contra o candomblé, a Umbanda, o tambor de mina, explicitam a sociedade de classe do nosso país. A burguesia brasileira, ela é pautada, sobretudo, no controle da população negra e da população indígena. Mas nós não queremos mais sentir dor. Aliás, nunca quisemos. Queremos substituir a dor pelo amor. E isso sempre foi visto como um ato subversivo.
Kosi sikeleli Afrika Malu pakanyisu pondolwayo Itwa imitanda zoyetu Kosi sikelela China lusapolwayo Murena buluka si jabasa esu Ufem dizer ti chwale machweye Hosi buluke Usi buluke Hosi buluke mulena Si buluke si jabasa Yesu si jabasa Sou da África Kosi si kele